Olá, queridos e queridas! Eu sou Cibele Fernandes, sou contadora de histórias e hoje eu vim trazer uma história muito especial. Eu diria que é uma das minhas favoritas. Mas antes eu queria perguntar para vocês que estão aí em casa: vocês se lembram das histórias clássicas infantis? Vocês se lembram, por exemplo, de que eram feitos os materiais das casas dos três porquinhos? Uma era feita de palha, a outra era feita de galhos e a terceira era feita de quê mesmo? Tijolos? Eu sabia que vocês iam lembrar. E vocês se lembram quais eram as perguntas na história da Chapeuzinho Vermelho que a menina fazia pro lobo mau enquanto ele estava disfarçado de vovozinha? Vocês se lembram? Por que você tem esses olhos tão grandes, hein, vovozinha? Por que você tem essas orelhas tão grandes, hein, vovozinha? Por que você tem essa boca tão grande, hein, vovozinha? Vocês se lembram dessa parte da história? E João e Maria? João e Maria é uma das minhas favoritas até agora, mas por conta da casa de doces da Dona Bruxa. Vocês também ficavam pensando e imaginando como era essa casa de doce? Porque eu fico. Até hoje em dia eu fico pensando como é essa casa. E as fábulas, vocês se lembram? Tem a lebre e a tartaruga. Quando a lebre se achou muito esperta e apostou uma corrida com a tartaruga, mas acabou dormindo no meio do caminho. E quem ganhou foi a tartaruga, que era mais devagarzinha do que a lebre. Tem também o rato e o leão, a cigarra e a formiga. Vocês se lembram quando a cigarra ficava cantarolando por aí e a dona formiga só trabalhava? Quando chegou o inverno, a dona cigarra não tinha nenhuma comidinha e a formiga teve que ajudar ela? Bom, eu tenho certeza que você se lembra um pouquinho dessas histórias, mas a história que eu vou contar hoje é um pouco diferente. Espero que vocês curtam. A história de hoje é O Decreto da Alegria. Vamos conhecer? E a história de hoje é O Decreto da Alegria, do Rubem Alves, com as ilustrações da Veridiana Scarpelli, da editora FTT. Pessoal, era uma vez um rei, mas sabem esses reis maravilhosos? Tudo o que ele queria para os seus súditos eram as alegrias. Então, decidiu escrever um decreto, o Decreto da Alegria. No seu primeiro artigo, ele dizia que todas as pessoas deveriam ser felizes. E no artigo 2º desse decreto, dizia: as tristezas são proibidas. E o que vocês acham, pessoal? Não seria legal um reino só com as alegrias, sem nenhuma tristeza? Eu já achei esse rei maravilhoso. E vocês? Mas para regulamentar essas leis, ele precisava passar elas para os ministros. Os ministros, então, foram pensar de que forma o Decreto da Alegria funcionaria. E olha aqui. Os ministros, então, começaram a conversar. E como nós vamos fazer isso? Nossa, Como nós vamos fazer isso? Ora, para decretar a alegria, nós devemos fazer uma lista das coisas que dão tristeza. Faz sentido, não é mesmo? Um dos ministros que estava por lá lembrou que algumas músicas
deixavam ele triste. Então ele decidiu que algumas músicas deveriam ser proibidas. Mas vocês sabem que tem algumas músicas que me deixam tristes? Mas eu queria continuar escutando elas. Mas as músicas lá no reino foram proibidas. Outro ministro se lembrou que o pôr do sol deixava ele triste. Quando chegava a tardinha que ele olhava o pôr do sol, batia uma tristeza nele. E ele então proibiu o pôr do sol. E outro ministro que se lembrou que o canto do sabiá o deixava triste. Ou seja, foram proibidos os passarinhos de cantarem. Mas pessoal, tem uma coisa que deixa todo mundo triste e que sim, os ministros também se lembraram de proibir. Sabem o que eles proibiram? Os velórios. Os velórios deixavam todo mundo triste e a tristeza ia ser proibida. Então, no lugar do velório, agora se fazia festa. E como dizia Guimarães Rosa, lá no sertão, até velório vira festa. Mas que coisa séria, né, pessoal? Até um velório virar uma festa? Mas se eles fizeram uma lista das tristezas, eles também deveriam fazer uma lista das alegrias. Então começaram a escrever o que deixaria o povo alegre. Já sei, as festas. As festas com certeza iam deixar todo mundo alegre. Já imaginou todo mundo dançando? Não? Ninguém gostou da minha dancinha? Nada. Bom, mas a lista das alegrias tinha festa, tinham comidas muito saborosas, tinha troca de presentes, tinha fogos de artifício e tudo que deixasse o reino sempre muito feliz. Mas eu pergunto para vocês, e quem não cumprisse essa lei? Seria punido? Mas a punição deixaria alguém triste e a tristeza era proibida. Mas o presidente já tinha uma solução. Serão punições especiais, punições que provocam riso, e os tristes serão submetidos a sessões contínuas de cócegas e piadas. Ou seja, a punição também é de alegria. E aí, pessoal, será que isso vai dar certo? Será que esse decreto vai funcionar por muito tempo? Mas e as tristezas? Porque se elas são proibidas no reino das alegrias, o que aconteceu com as tristezas? Bom, as tristezas, quando ficaram sabendo do decreto da alegria, uma a uma, foram indo embora. Elas não tinham muito o que fazer, mas naquele reino, coitadas, elas foram buscar um lugar só para elas. E assim elas foram, no meio da noite, embora. Mas havia nesse reino uma menina. Pensa numa menina esperta. Quando ela ficou sabendo que as tristezas estavam indo embora, ela começou a pensar: nossa, mas na minha memória eu guardo algumas tristezas que eu não queria que fossem embora. A menina lembrava, por exemplo, da memória, que era um pouco triste, de um cachorrinho que ela teve quando era bem pequenininha, e ela amava o cachorrinho, mas ele acabou fugindo e ela não queria perder a memória do cachorrinho. Mas se as tristezas iam embora, as memórias ruins também iam junto, não iam? E a menina também lembrava de uma música que a mãe dela cantarolava para ela quando ela era pequena. Ela ia ficando triste, ia dando um soninho e ela dormia. Mas essa memória
estava começando a ficar esquecida aqui na cabeça dela, sabe? A menina então não achou nada justo isso das tristezas irem embora. Decidida, ela fez uma mochila, colocou nas suas costas e foi deixando para trás o reino das alegrias. Conforme a menina ia andando, que ela olhava para trás, o reino estava todo em festa. Tinham foguetes, luzes e música muito, muito, muito alta. Conforme a menina foi andando, o silêncio prevalecia. A menina começou a ver as estrelas e ela viu que o silêncio também era importante. A beleza não convive muito bem com a confusão, com o falatório. Aí ela percebeu: nossa, o mundo aqui fora tá tão bonito, talvez esteja mais bonito do que o meu reino. A beleza não convive bem com a confusão, com o falatório e o barulho das festas. Aí a menina percebeu: o mundo está tão bonito, tão calmo. Devo estar chegando ao lugar para onde as tristezas fugiram. E o silêncio lá era grande. Ouvia-se o barulho das folhas das árvores, sacudidas pelos ventos, o gargarejo de um riachinho, a sinfonia dos grilos e dos sapos, os pios das aves noturnas. É preciso silêncio para ouvir a música da natureza. Sobre os campos, milhares de vagalumes piscavam as suas luzes. E ela se perguntou: o que terá acontecido para que os vagalumes aqui estejam assim, tão luminosos? A menina então viu uma estrela lá no alto do céu e decidiu seguir a estrela. Quem sabe as suas tristezas não estariam por lá. A menina então seguiu a estrela. E onde será que ela foi parar? Será que ela encontrou um animal no meio do caminho? Será que ela encontrou outro morador do seu reino? A menina continuou andando em direção à estrela. De repente, ela escutou um barulho de uma coruja. E a coruja começou a piar. A menina então atravessou uma cerca, uma pinguela, e no meio do caminho ela viu uma porteira. Tinha uma porteira no meio do caminho. E eu acho que parece até cena de filme. A menina foi indo devagarinho, abriu a porteira E vocês entrariam? Porque eu tô achando que parece um filme de terror, pessoal. A menina encontrou um lugar no meio do nada com uma porteira no meio do escuro e decidiu entrar. Vocês também entrariam? Eu acho que essa menina é muito corajosa. E ela foi indo. Abriu a porteira. A porteira começou a gemer. Com um ruído muito alto. Mas lá dentro havia uma luz. Quando a menina foi entrando, viu a luz do lampião, ela começou a ver que era um estábulo com vacas, jumentos, bezerros e também havia lá um nenenzinho. A menina então começou a olhar. Foi dando uma tristezinha no coração dela e ela pensou: nossa, a infância passa tão rápido e esse bebezinho logo vai estar grande. Eu não quero esquecer dessa memória do nenenzinho. Eu não quero esquecer as minhas tristezas, porque elas são muito importantes para mim. Quando a menininha começou a pensar sobre isso,
uma voz bem do lado dela começou a falar: Psiu! Ei! Psiu, psiu! Ei, menina! Vem aqui! Aqui, ó! Quando a menina olhou, a luz começou a aumentar e ela começou a ver muitos vultos que passavam por lá. Sabem quem era, pessoal? Olha só, eram as tristezas que a menina acabava de achar. Todas as tristezas estavam lá. Olha só, a memória do cachorrinho. E ela lembrou do cachorrinho. A lembrança da música que a mãe dela cantarolava para ela. Estava lá, dançando e rodopiando. Pessoal, as tristezas estavam em festa e a menininha não conseguia acreditar. Por que então que o rei declarou que elas estavam proibidas? Se elas também são tão importantes na nossa vida. Bom, eu sei que as tristezas estavam dando uma festa na volta do nenenzinho, brincavam e rodopiavam com a menina e elas começaram a dar gargalhada e a dançar e a se divertir e a pular. Quer dizer que também nas tristezas tem alegria? Assim como nas alegrias, as tristezas também são importantes? Enquanto a menina se divertia lá com todas essas memórias, lá no reino, a festa também acontecia. Já que as tristezas foram proibidas, lá o dia inteiro era festa. Olha aqui, pessoal, haviam mascarados na rua, as músicas tocavam muito, muito, muito alto, todo mundo comprando presentes e se presenteando o tempo todo. O rei estava lá também, dando gargalhadas e distribuindo presentes para todos os seus súditos. Ai, quanto riso, pessoal! Quanta alegria! Mas, de repente, no meio de tanta gritaria, um mascarado, vestido todo de negro, tocou um apito. E o silêncio surgiu. Todo mundo prestou atenção nele, pessoal. E ele disse: eu gostaria de ler uma poesia. Todos se olharam espantados. Os poetas também tinham ido embora, porque, como se sabe, os poetas gostam de escrever poesia quando estão se sentindo um pouco tristes. Mas se ele não era um poeta, quem era ele? Ele então abriu um livro no meio da multidão e leu o primeiro verso. E agora, José? Os mascarados todos, achando que era uma piada, já começaram a gargalhar. O que será que ele vai contar? Mas ele continuou, sério. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou. E agora, José? Todos calaram e começaram a escutar o que ele estava falando. O dia não veio, o bode não veio, não veio a utopia, José, não veio a alegria e tudo acabou. Com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta. Está sozinho, no escuro, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. Mas para onde, José? Quando o mascarado falou isso, o pessoal todo começou a se lembrar. Começou a se lembrar do silêncio. E a multidão começou a se dissipar. A galera, que estava toda cheia de máscara, começou a tirar. Naquele momento, os fogos de artifício pararam. Quando eles pararam, todos olharam para o céu e viram as estrelas. E as estrelas eram tão lindas.
Porque, pessoal, todo mundo entendeu que a vida é feita de mistura de alegria e de tristeza. E é por isso que os olhos, que é o lugar dos sorrisos, são regados aqui, com uma pequena fonte de lágrimas. E de repente, pessoal, sem que ninguém desse ordem alguma, todos tiraram as suas máscaras, tiraram o riso do rosto e foram para suas casas e começaram devagarinho a caminhar em direção daquela estrela que viram lá no alto a brilhar. E aí, queridos e queridos, o que acharam dessa história? Um pouco diferente das histórias que nós estamos acostumados a escutar. Um pouco diferente dos contos clássicos ou das fábulas, né? Bom, eu entendo com essa história que as tristezas também são muito importantes e fazem parte de nós. E o que vocês acharam aí? Eu queria agradecer muito a presença de vocês no encontro de hoje e mandar um super, hiper, mega beijo para as professoras e para os alunos amados da Escola Vinícius de Moraes. Eu queria mandar um beijo especial para a turma 51, para a Prof. Miriam, para a turma 52, da Gislaine, e para a turma 53, da Prof. Ana Paula. Muito obrigada pelo encontro de hoje. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais as histórias que eu conto por aí, é só seguir a página da Elefante Colorido, @ele.fante.histórias lá no Instagram. Encontro vocês por lá. Se tiverem redes sociais, nos sigam. Um beijo e até mais!